Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. TV Saber no Ar. Hoje iremos conversar com José Calazans Bonfim Júnior, especialista em implantes dentários. Uma das profissões, um dos procedimentos mais importantes da área da odontologia. Calazans, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Gil, a oportunidade de estar esclarecendo as dúvidas mais comuns da nossa área de atuação. Calazans, sabe-se que os implantes eles ganharam fama, popularidade a partir da década de 70. Até então, está muito consolidado no mercado, mas os avanços tecnológicos também mudaram com os procedimentos. Sim. Como é que no momento está os implantes dentários? Bom, no momento, a grande importância que a gente tem dado aos casos é no planejamento. Então, quando você inicia os planejamentos e hoje você tem a tecnologia te ajudando no sentido de te dar os exames de imagem, tomografia, as radiografias cada vez mais fiéis ao caso que a gente vai executar, então a gente está conseguindo, desde o início até o final, já planejar com excelência. Você consegue, no planejamento, já definir como o caso vai ficar lá no final do tratamento. Na verdade, na década de 70 é diferente nos dias atuais, porque hoje é mais esteticamente falando, não é isso? Sim. Então, hoje, o paciente, quando busca executar esse tipo de procedimento, ele não está interessado somente na função da mastigação. Ele quer recuperar também a sua autoestima, porque hoje a gente sabe que é muito importante com as mídias, redes sociais, as selfies, as fotos. Então, um sorriso bonito, que lhe dê assim, satisfação, é muito importante. Calazans, os critérios médicos para quem queira realizar um implante dentário, você tem que seguir uma regra sobre uma saúde para que você possa atendê-lo, não é isso, o Sim. paciente? Assim, você não tem aquele paciente que é contraindicado de executar o procedimento. Todo paciente pode fazer o implante, desde que a saúde dele esteja num estado de equilíbrio. Então, o diabético, ele mesmo tendo a doença, se estiver equilibrado, ele consegue executar. Quem tem hipertenso, se estiver controlado, pode realizar o procedimento também. Então, quer dizer, vai ser planejado o caso, mas é avaliado o sistema, né, do metabolismo do paciente em geral. No caso de doenças cardíacas, e me parece também casos de coagulação, você consegue captar esses problemas? Geralmente quem tem um problema maior com relação à coagulação, a cicatrização, é o diabético. Então vamos supor, se o paciente ele tem algumas alterações sistêmicas que a gente avalia que está muito fora do normal, a gente procura, no caso, fazer um planejamento onde você vai ter também a ajuda do médico que está acompanhando. Não simplesmente você executar sem um acompanhamento médico. A gente é multidisciplinar nesse sentido. Isso. Na verdade, de uma forma geral, a odontologia ela é esse sistema multidisciplinar importante. Porque... Sim. Porque você também tem que avaliar o seguinte, o paciente quer executar os implantes dentários, ótimo, mas ele tem uma doença periodontal crônica. Se você simplesmente colocar um implante num tecido ali que está contaminado, infeccionado, o risco dele perder, sendo que o implante ele tem praticamente mais de 90% de chance de sucesso. É um procedimento praticamente que a gente tem uma previsibilidade muito grande do que vai acontecer. Mas acontece, se o meio já não está adequado, a gente busca tratar primeiramente os problemas que ele tem, para futuramente, depois que estiver tudo estável, você conseguir fazer o procedimento sem risco nenhum. Calazans, sabe-se que o implante dentário é um procedimento cirúrgico. Então, na verdade, existe aquele período da cirurgia. Qual o tempo hábil para que um paciente se recupere totalmente, desde o início da cirurgia até a cicatrização total? Ok. Então, o procedimento é relativamente simples, tá? É executado no consultório odontológico normal, sendo que
Nos primeiros dias você vai fazer o procedimento, a gente vai ter aquele acompanhamento primário, remoção de sutura, a gente realiza a laser terapia, que também auxilia na aceleração da cicatrização. Mas o dente ele pode ser feito de duas formas. Logo que você colocar um implante, já é o que a gente chama de carga imediata, né? Você introduz, fixa o implante no osso e já coloca o dente no mesmo procedimento. É um processo. E você também pode fazer da forma tardia, que é coloca o implante no osso, aguarda a osteointegração, que no inferior, na mandíbula, leva em torno de 4 meses, e na maxila 6 meses, para futuramente depois colocar o dente. Então aí vai depender de cada caso. Se for carga imediata, cirurgia e já coloca o dente preso ao implante no mesmo momento. Se for uma carga tardia, cirurgia, fixa o implante e depois de 4 a 6 meses você vai confeccionar o dente. Na verdade, essa cicatrização também deve depender do próprio paciente. Sim. Porque você deve ter uns procedimentos para que eles dentro de casa, vamos dizer, o dever de casa, não é isso? Sim. Dizem que o tabagismo ele pode afetar numa boa recuperação? Sim, porque ele vai atuar exatamente na área onde a gente está trabalhando. Quando ele traga, no caso, a nicotina, ela vai direto para os tecidos periodontais. E como a diabetes, também afeta exatamente na cicatrização. Então você tem aquele caso onde você coloca o implante, a osteointegração ele está até acontecendo, mas os tecidos eles não têm a mesma característica, aquela resistência, fica uma cicatrização mais frágil. É um paciente que a gente tem que acompanhar um pouco mais de perto. Calazans, quais seriam os principais materiais que você usa? Existe a porcelana, é o mais indicado? Você diz em relação aos dentes ou ao parafuso? Não, aos dentes mesmo, visual. Então, aos dentes a gente tem a resina, que você consegue também dar a característica do dente, cor, brilho, e todo mundo opta pela porcelana, pela questão também da durabilidade, da resistência e do polimento da porcelana ser mais liso, né? Ele aglomera menos placa bacteriana, podendo assim ter uma proteção maior ao implante na gengiva ali. Calazans, sobre o medo que muita gente, o receio que muitos pacientes têm com relação aos procedimentos odontológicos, com relação à rejeição, principalmente em se tratando de implante dentário. O que é que você tem a nos falar sobre isso? Então, o implante dentário, ele apesar de ser um procedimento simples, ele não vai ser executado logo no momento que o paciente já chega ao consultório, correto? Ele vai precisar do quê? De um planejamento, de uma avaliação do paciente, da saúde clínica dele, médica. E aí, o que acontece? A partir daí, você determinar se ele está apto ou não a receber. Se ele tiver algum problema sistêmico, você vai tentar equilibrar isso, tratar isso, para quê? Para futuramente colocar o implante e aí você ter realmente o sucesso no tratamento. Então não é questão de rejeição. O problema é você fazer o implante no momento correto. Calazans, titânio. Titânio é um metal mais usado como no procedimento do implante dentário. É verdade que existe gente que fala que ele é um pouco temeroso por captar interferências eletromagnéticas? Então, titânio é um metal, como todo metal. Mas assim, hoje você tem muitas pesquisas, foram colocados milhares de implantes, onde você tem dados ali embasados no sucesso que é o tratamento. Só que, lógico, com a tecnologia que a gente estava conversando, estão aparecendo aí novos materiais. Hoje a gente tem a zircônia também executando como parafuso. Você tem um implante de porcelana, onde você tem ali um contato biológico melhor, você tem uma relação entre o implante e o osso melhor, a gengiva estando ali mais saudável, para você ter um resultado, no caso, seria mais favorável ao paciente. Ósseo-integração. O que significa ósseo-integração? Ósseo-integração nada mais é do que a relação entre o titânio ou a zircônia e o osso do paciente. Você imagina assim, que o implante ele não é um parafuso onde que você coloca como se fosse na parede, onde você pode colocar e retirar quando você quiser.
O implante, depois de ósseo integrado, você fixa ele no osso, você vai ter uma reação biológica ali, onde o seu organismo vai soldar ele no seu corpo. Então ele reconhece o parafuso como sendo seu. Então, para remover isso depois, só através de brocas para retirar ele, né? Fraturando mesmo. Ele não sai. Por isso que é um sucesso. Porque até chegar nesse resultado, foram muitos anos de teste. Calazans, com relação aos avanços tecnológicos, anualmente existem alguns congressos Sim. dentro de todas as áreas da medicina, como também tem na sua área, que é a odontologia. De que forma os avanços acontecem dentro desses congressos? E de que forma você no caso, consegue entender e se adaptar a eles? Vamos supor, hoje, todas as empresas em si, fabricantes de material, implantes, que seja biomaterial, que se refere aos enxertos, que também são utilizados durante o procedimento, eles financiam as pesquisas. Então, a partir daí, financiando as pesquisas, mostrando resultados, eles mesmos organizam congressos onde a gente tem que estar acompanhando, e aí eles vão demonstrando ali os avanços que vão sendo realizados. Então, pode ser, a gente estuda e tem que continuar estudando, porque cá todo dia está aparecendo novos materiais, novos implantes, novos designs, novos componentes, e isso influencia no resultado final do trabalho. A partir de que instante o implante dentário ele é indicado para um paciente? A partir do momento que você perdeu o seu dente. Você perdeu o elemento dentário. Imagina a sua mão, você tem 5 dedos. Se você perder um deles, vai te fazer falta em algum momento da sua vida. Os dentes, se você perder um elemento, você consegue sobreviver sem. Mas em alguma situação ele vai te fazer falta. Então o implante ele vai ser aonde o indicado? Você perdeu aquele elemento ali. Só que você vai devolver o elemento ao paciente de forma a manter os outros dentes que estão vizinhos ali, que têm relação com aquela área, rígidos. Você não mexe nos outros elementos como faziam antigamente as pontes fixas. Você vai trabalhar somente no osso, aonde que é o local que você foi retirado o dente, e colocar a coroa ali, devolvendo a funcionalidade para o paciente. Calazans, o famoso motorzinho, terror da criançada, o barulho daquele motor, realmente dentro dos adultos, existem os adultos que têm, quando sentam na sua cadeira de dentista, para um implante dentário, eles já sentem com um certo receio, com certo medo? Sim, porque eles imaginam que é um procedimento muito mais complexo do que realmente é. Então acontece, quando a gente mantém um ambiente ali agradável, tenta orientar o paciente para ele já estar ciente de como vai ser o procedimento, facilita muito as coisas. Mas existe um caso seu de que as reações não foram as mais esperadas, assim, principalmente após cirurgia? Não, assim, no período vamos dizer, de recuperação. Após o procedimento, geralmente eu acompanho o paciente de perto para verificar se ele está seguindo as orientações que a gente passa para ele. Tem um ou outro que ele, assim, se sentiu melhor do que ele imaginava. Aí, em vez de ele manter o repouso, aí ele começa a abusar um pouquinho. Isso acontece, é comum. Mas nunca não que tenha prejudicado o procedimento. Com relação à faixa etária existe a data, a idade inicial para que a pessoa possa, a partir de qual data ela pode fazer um implante dentário? Com relação à idade, para se fazer os implantes, o paciente ele tem que já estar com o desenvolvimento esquelético dele completo. Então, vamos supor, no adulto, 18, 19 anos, já é possível fazer. Calazans, eu gostaria que você falasse a diferença entre 3 materiais: zircônia, acrílico e porcelana. A zircônia, como você disse, ela já é uma porcelana. Só que é uma porcelana de alta resistência. Então você tem implantes de zircônia, os componentes de zircônia. Ela está sendo muito utilizada principalmente em áreas estéticas, onde você não pode ter uma sombra. A gengiva do paciente, se for muito fina, você não quer deixar uma sombra do parafuso ali, a gente lança a mão do implante de zircônia. A resina já é um material onde você vai realizar a parte protética, o desenvolvimento do dente.
Aí você consegue a cor, a estética, textura, o brilho, como se fosse um dente natural. Ambos você consegue, tanto a porcelana como a resina, essa característica estética favorável. Só que a porcelana ainda é de primeira escolha, pelo fato dela ter um polimento melhor, mais fácil de manter uma higiene adequada. De uma forma geral, qual o material mais exigido, mais procurado? A gente sempre tenta usar a porcelana. Como coroa protética sobre o implante, usar a porcelana. Agora, tem pacientes devido a uma mordida mais forte, um bruxismo, aí ele pode, a porcelana é friável, ela pode fraturar. Aí a resina, nesse sentido, ela distribui melhor as cargas de mastigação, evitando fratura. Então a gente tem que avaliar caso a caso. Calazans, você falou sobre bruxismo, é um caso muito sério, que afeta muita gente. Você, se alguém chega e fala, olha, Calazans, eu quero fazer um implante dentário e tal, você se preocupa com os detalhes do bruxismo? Sim, porque se você resolveu o caso do implante no paciente ali, aí fixou o parafuso, ele aguardou essa integração, tá tudo bonitinho, você colocou o dente. Se você não avaliar o bruxismo, vamos supor, desenvolver uma placa meio relaxante para ele usar depois do final do tratamento, utilizar Botox para também causar um relaxamento muscular, ele diminuir essa pressão, ele vai com o tempo causar fraturas e até a perda dos implantes. Tem que ser avaliado, é muito importante. Mas, por exemplo, uma pessoa que coloca realiza um implante dentário, você dá um período para a recuperação dele. Nesse período, ele tem que tomar medicamentos? Sim. Medicamentos prévios, já antes da cirurgia, eu preconizo já o uso do antibiótico, um anti-inflamatório e um analgésico. E aí a gente vai acompanhar a necessidade de a gente utilizar outra substância. Se a recuperação do paciente tiver tudo dentro do normal, não precisa, já elimina analgésicos, já elimina anti-inflamatórios. Então a gente vai vai avaliando caso a caso. Calazans, com relação às próteses, as móveis, muita gente ainda procura? Sim. O custo vamos supor, nem todo mundo ainda consegue realizar o tratamento utilizando implantes. Ainda se faz bastante próteses totais, sem estar muco suportadas, PPRs, né, com grampo, flex, ainda são muito utilizadas. Por exemplo, mas você falou de custo. Com relação ao custo de um implante dentário de porcelana, é um pouco alto? Então, o custo ele é importante no sentido de você proporcionar ao paciente um trabalho com materiais de qualidade. Então é aquilo, a gente tem que dar alternativas ao paciente. O importante é você reabilitar, devolver a autoestima, devolver a mastigação. Se ele tiver condição de utilizar implantes, maravilha, ele vai ter um conforto muito maior. Mas as outras técnicas antigas também resolvem o problema. Quem mais te procura para implante, homem ou mulher? Ambos. Hoje em dia todo mundo quer ter um sorriso bonito, né? Quer ter uma autoestima bonita, então o gênero não importa. Homens e mulheres, a vaidade está relativamente igual. Calazans, uma pergunta muito simples, meio banal. A pessoa que senta, aquele que treme, ele treme, é que nem no frio. No frio, a gente vai tomar banho. Treme antes, durante e depois do banho. E aquele ou aquela que senta na tua cadeira já tremendo de medo? Como é que... Tem que ter uma psicologia, como é que a sua atuação? Assim, quando você nota que a pessoa já está tensa ali, está nervosa, você não força uma situação, você tenta buscar acalmar, conversar, é exatamente o que a gente tinha comentado, deixar um ambiente mais agradável. De repente uma piada, um sorriso, fez ele, já quebrou o gelo, você entendeu? Mas assim, acontece às vezes de você na anestesia, você demorar um pouquinho mais, a aplicação vai ser mais lenta, para o paciente ir sentindo que não é uma coisa de outro mundo, mas acontece, não é raro não. Sobre anestesia, ela varia de paciente para paciente? Tem aquele que... Sim. Tem. Isso deve ser o quê? É porque, vamos supor, tem pacientes que não podem usar a substância adrenalina, alérgico, né?
hipertensos. Então aí você tem que utilizar o anestésico compatível com cada caso. Por isso que você planeja o caso desde da anamnese, avalia a saúde oral, como estão as condições da boca do paciente, e em cima disso você vai juntando as peças: medicação, anestesia, tipo de implante, componentes, tipo de material protético, se vai usar uma placa futuramente ou não. É um jogo de xadrez, é uma coisa complexa, é um quebra-cabeça. Você vai montando para alcançar o sucesso lá na frente. Calazans, eu gostaria, para finalizar, que você dirigisse uma mensagem para quem nos assiste. Bom, primeiramente, obrigado a oportunidade novamente de estar aqui. E assim, se você tem o sonho de ter um sorriso bonito e não busca a informação por medo, hoje a tecnologia está favorecendo demais o nosso trabalho, de forma a facilitar. Você tem procedimentos, às vezes, que você não precisa nem cortes, a gente consegue fazer guias cirúrgicos e ali com anestesia já fixa os implantes, e às vezes você já sai com os dentes 2, 3 dias já fixos, seriam as próximas imediatas. Então, se você quer realizar o seu sorriso, busque informação, corra atrás, porque com a tecnologia hoje está muito mais fácil do que era antigamente. Não é um bicho de 7 cabeças. Calazans, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Espero que brevemente você retorne. Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade. Conversamos com José Calazans Bonfim Júnior, implantodontista especialista em implantes dentários. TV Saber volta na próxima semana.